De pescador a líder. A transformação de São Pedro. Há momentos na história em que Deus parece sussurrar diretamente ao coração da humanidade, momentos em que vidas simples se transformam em sinais eternos de fé, esperança e redenção. Entre essas vidas, poucas ressoam com tanta profundidade quanto a de um humilde pescador da Galileia, um homem de mãos calejadas, olhar sincero e coração inquieto, um homem que viria a se tornar pedra viva da igreja, Pedro. Ao contemplarmos sua história, não vemos apenas um santo distante no tempo, mas alguém profundamente humano. Alguém que errou, que teve medo, que duvidou, e ainda assim foi escolhido. Talvez seja justamente por isso que sua vida nos toca tanto. Porque, em Pedro, reconhecemos a nós mesmos. Voltemos, então, no tempo, a uma terra marcada pela esperança e pela opressão. A Palestina do primeiro século vivia sob o domínio do Império Romano. Era uma época de tensões políticas, de desigualdade social e, sobretudo, de expectativa espiritual. O povo judeu aguardava, com o coração ardente, a vinda do Messias prometido nas Escrituras. Um libertador, um salvador. As cidades ao redor do mar da Galileia eram simples, compostas por trabalhadores, pescadores, famílias que viviam do esforço diário. Entre elas, destacava-se Betsaida, mais tarde, Cafarnaum, lugares onde o cotidiano era moldado pelo ritmo das águas, pelas redes lançadas ao mar e pela luta constante pela sobrevivência. Foi nesse cenário que nasceu Simão, filho de Jonas. Não sabemos muitos detalhes sobre sua infância, mas a tradição nos permite imaginar um menino crescendo entre barcos e redes, aprendendo desde cedo o ofício da pesca. Um trabalho duro, que exigia paciência, força e perseverança. Características que moldariam sua personalidade. Simão cresceu como um homem simples, profundamente enraizado nas tradições judaicas. Conhecia as Escrituras, frequentava a sinagoga. Como tantos outros de seu povo, aguardava o cumprimento das promessas de Deus. Ele não era um estudioso da lei, nem um líder religioso. Era um homem comum. E talvez seja exatamente aí que começa o mistério da escolha divina. Já adulto, Simão estabeleceu-se em Cafarnaum. Era casado, um detalhe importante que revela sua vida familiar e sua inserção na realidade cotidiana. Sua casa provavelmente era modesta, compartilhada com parentes, como era costume na época. Ele trabalhava ao lado de seu irmão André, também pescador. Juntos, enfrentavam as noites no mar, lançando redes na esperança de uma boa pesca. A vida de Simão seguia seu curso, até que algo começou a mudar. Seu irmão André teve um encontro que transformaria tudo. Ele havia conhecido um homem diferente, um pregador itinerante, cuja palavra carregava uma autoridade incomum. Um homem chamado Jesus de Nazaré. André, tocado profundamente, correu até Simão com uma declaração que ecoaria para sempre. Encontramos o Messias. Esse encontro inicial entre Simão e Jesus foi simples, mas carregado de significado. Ao olhar para ele, Jesus viu além do pescador. Viu que ele poderia se tornar. E, naquele momento, deu-lhe um novo nome, Cefas, que significa pedra, traduzido para o grego como Pedro. Dar um novo nome, na tradição bíblica, não era um gesto comum. Era um sinal de missão, de transformação. Era como se Deus estivesse escrevendo uma nova história. Mas Simão ainda não compreendia plenamente o que isso significava. O chamado definitivo viria pouco depois, às margens do mar que ele conhecia tão bem. Após uma noite inteira sem pescar nada, Simão estava cansado, frustrado, talvez desanimado. Foi então que Jesus entrou em seu barco e pediu que o afastasse um pouco da margem. Ali, começou a ensinar as multidões. Ao terminar, Jesus disse algo aparentemente simples, mas profundamente desafiador. Avança para águas mais profundas e lança as redes para a pesca. Simão hesitou. Era pescador, experiente. Sabia que aquele não era o momento ideal para pescar. Humanamente, aquilo não fazia sentido. Mas, ainda assim, respondeu com humildade: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. E então, o impossível aconteceu.
As redes se encheram de tal forma que começaram a se romper. Era uma pesca abundante, extraordinária, impossível de ser explicada apenas pela lógica humana. Diante desse milagre, Simão foi tomado por um profundo sentimento de indignidade. Caiu aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nesse momento, algo essencial se revela. O encontro com o divino não exalta o orgulho humano, ele revela a verdade do coração. Simão reconhece sua fragilidade, sua limitação, sua humanidade. E é exatamente ali, naquele ponto de vulnerabilidade, que Jesus o chama. Não tenhas medo. De agora em diante, serás pescador de homens. Simão deixa tudo: as redes, o barco, a rotina, a segurança. Ele abandona a vida que conhecia para seguir um caminho desconhecido. Um caminho que exigiria fé, entrega e transformação. Esse é o início da jornada de Pedro. Não uma jornada de perfeição, mas de crescimento. Não uma história de alguém que já estava pronto, mas de alguém que foi sendo moldado, passo a passo, pelo amor de Deus. Pedro caminharia ao lado de Jesus, testemunharia milagres, ouviria ensinamentos que mudariam o mundo, mas também enfrentaria suas próprias fraquezas, sua impulsividade, suas dúvidas, seus medos. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão profundamente humana e tão espiritualmente poderosa. Porque Pedro não foi escolhido por ser perfeito. Ele foi escolhido porque estava disposto. E, ao longo de sua vida, aprenderia que a verdadeira força não está na ausência de quedas, mas na coragem de se levantar, confiando na misericórdia divina. Assim começa a história daquele que se tornaria o primeiro líder da igreja, o guardião da fé, a rocha sobre a qual Cristo edificaria sua comunidade. Uma história que não pertence apenas ao passado, mas que continua a ecoar, silenciosamente, no coração de cada um de nós. A caminhada de Pedro ao lado de Jesus Cristo não foi apenas uma sequência de acontecimentos extraordinários. Foi, acima de tudo, uma transformação interior profunda. Dia após dia, aquele pescador impulsivo começava a perceber que seguir o Mestre significava muito mais do que presenciar milagres. Significava deixar-se moldar, renunciar a si mesmo e aprender a confiar, mesmo quando o coração vacilava. Pedro fazia parte do grupo mais próximo de Jesus. Entre os 12 apóstolos, ele se destacava não por ser o mais sábio ou o mais prudente, mas por sua intensidade. Ele falava antes de pensar, agia antes de refletir, mas também amava com uma sinceridade rara. Sua fé, embora ainda imatura, era viva, ardente, em constante movimento. Houve um momento marcante em que essa fé foi colocada à prova de forma extraordinária. Numa noite, enquanto os discípulos atravessavam o mar, uma tempestade se levantou. O vento era forte, as ondas ameaçadoras, e o medo tomou conta de todos. Foi então que viram Jesus caminhando sobre as águas. Diante daquela visão, Pedro não se conteve. Disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu do barco. Por alguns instantes, caminhou sobre o mar. Um gesto que revela algo profundo. A fé verdadeira é capaz de desafiar até mesmo as leis da natureza. Mas, ao perceber a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa cena é um retrato da alma humana. Quantas vezes também nós começamos confiantes e, diante das dificuldades, deixamos o medo falar mais alto. Pedro não foi rejeitado por sua fraqueza. Ao contrário, foi sustentado por Cristo. Porque o amor de Deus não abandona, ele levanta. Outro momento decisivo na vida de Pedro aconteceu em Cesareia de Filipe. Jesus perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Após ouvirem diversas opiniões, ele fez a pergunta mais importante: E vós, quem dizeis que eu sou? Foi Pedro quem respondeu, com uma convicção que ecoa até hoje: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração não veio apenas de sua inteligência, mas de uma revelação divina.
E, diante disso, Jesus pronunciou palavras que mudariam a história da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali, Pedro recebe uma missão única. Não apenas seguir, mas guiar. Não apenas aprender, mas fortalecer os outros. Ele se torna, por vontade de Cristo, a rocha visível de uma igreja que atravessaria séculos. Mas essa eleição não o tornou imune às fraquezas. Pouco tempo depois, ao ouvir Jesus falar sobre sua futura paixão e morte, Pedro reagiu com resistência. Não aceitava a ideia de um Messias sofredor. Em sua visão humana, aquilo parecia fracasso. Então, tentou dissuadir Jesus. A resposta foi firme. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um obstáculo, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Essas palavras, duras e diretas, mostram que até mesmo aquele escolhido como pedra ainda precisava aprender. A lógica de Deus não é a lógica humana. O caminho da salvação passaria pela cruz. E Pedro ainda não estava preparado para compreender isso plenamente. Mesmo assim, ele continuava caminhando. Presenciou momentos únicos, como a transfiguração no monte, onde viu a glória de Cristo resplandecer diante de seus olhos. Ficou tão maravilhado que desejou permanecer ali para sempre. Mas a missão não era ficar, era descer e continuar. Pedro também testemunhou inúmeros milagres. Viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, multidões serem alimentadas, tempestades se acalmarem. Cada um desses sinais fortalecia sua fé, mas também o preparava para algo maior. Porque chegaria o momento mais difícil de todos. Na noite da última ceia, Jesus anunciou que seria traído e que todos se escandalizariam. Pedro, com sua característica confiança, declarou: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Havia sinceridade em suas palavras, mas também havia fragilidade. Jesus, conhecendo o coração humano, respondeu: em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não acreditou. Não conseguia imaginar-se capaz de tal fraqueza. Mas, naquela mesma noite, diante do medo, da pressão e da ameaça, ele negou conhecer Jesus, não uma, mas 3 vezes. E, quando o galo cantou, seus olhos se encontraram com os de Cristo. Não foi um olhar de condenação, mas de amor. Um amor que conhece a verdade, que vê a queda, mas não desiste. Pedro saiu e chorou amargamente. Esse choro não era apenas de tristeza, era de arrependimento. Era o início de uma transformação mais profunda do que qualquer milagre exterior. Porque reconhecer a própria fraqueza é o primeiro passo para a verdadeira santidade. Pedro, aquele que havia caminhado sobre as águas, que havia professado a fé, que havia sido escolhido como pedra, agora se via pequeno, falho, humano. E, ainda assim, amado. Essa experiência marcaria para sempre sua alma. Ele nunca mais seria o mesmo. Sua confiança deixaria de estar em si mesmo e passaria a estar totalmente em Deus. Assim, entre luzes e sombras, entre coragem e medo, Pedro continuava sendo moldado. Cada queda, cada erro, cada aprendizado o aproximava mais da missão que um dia lhe seria confiada plenamente. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. Após a dor profunda da negação, o coração de Pedro carregava um peso silencioso. Ele havia prometido fidelidade e falhado. Havia declarado amor e negado o Mestre. A cruz de Jesus Cristo não foi apenas um momento de sofrimento para o mundo, mas também uma ferida íntima na alma daquele discípulo que tanto amava e que, ao mesmo tempo, tanto temia. Durante os dias que se seguiram à crucificação, Pedro experimentou um vazio difícil de descrever. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer tempestade enfrentada no mar da Galileia. A esperança que antes ardia em seu peito parecia agora envolta em sombras. Como seguir adiante quando aquele a quem ele havia dedicado sua vida já não estava mais presente? Mas a história de Deus nunca termina na dor. Ao 3º dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo estava vazio.
A notícia da ressurreição começou a se espalhar como um sussurro que logo se transformaria em proclamação. Quando Pedro ouviu isso, correu. Correu não apenas com os pés, mas com o coração. Ao chegar ao sepulcro, encontrou os sinais de algo inexplicável. Ainda assim, profundamente verdadeiro. A ressurreição não era apenas um milagre. Era a confirmação de tudo. Era a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, do amor sobre o pecado. E, para Pedro, era também uma oportunidade de recomeço. Um dos momentos mais comoventes de toda a sua trajetória aconteceu às margens do mar, aquele mesmo lugar onde tudo havia começado. Após uma noite de pesca sem sucesso, os discípulos avistaram um homem na praia. Ele lhes disse para lançar as redes novamente. E, mais uma vez, a pesca foi abundante. Naquele instante, o coração de Pedro reconheceu: era o Senhor. Sem hesitar, lançou-se ao mar e foi ao encontro de Jesus. Não havia mais espaço para orgulho, para dúvidas ou para hesitação. Havia apenas amor e um desejo profundo de reconciliação. Ali, junto à fogueira, Jesus olhou para Pedro e fez uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A pergunta foi repetida 3 vezes. Não por acaso. Cada resposta de amor parecia curar uma das 3 negações. Não era um julgamento, era um processo de restauração. Jesus não expôs a falha de Pedro para humilhá-lo, mas para transformá-la em fundamento de sua missão. Pedro compreendeu, naquele momento, que sua fraqueza não o desqualificava. Pelo contrário, tornava-o mais consciente da necessidade da graça. Ele não seria líder por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. A partir dali, tudo mudou. Com a ascensão de Cristo e a promessa do Espírito Santo, Pedro e os demais discípulos permaneceram unidos, em oração, aguardando o cumprimento daquilo que lhes havia sido prometido. E esse cumprimento veio de forma poderosa no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles como um vento impetuoso, como línguas de fogo que iluminavam e transformavam. O medo deu lugar à coragem. A dúvida cedeu espaço à certeza. E Pedro, aquele mesmo homem que antes havia negado por medo, agora se levantava diante de multidões para anunciar a verdade. Sua voz já não tremia. Seu coração já não hesitava. Ele proclamava com firmeza que Jesus estava vivo, que era o Senhor e o Salvador. E suas palavras tocavam profundamente aqueles que o ouviam. Naquele mesmo dia, milhares de pessoas se converteram. Era o início da igreja. Pedro assumia, de forma visível, a missão que lhe havia sido confiada. Ele orientava, ensinava, fortalecia. Não como um líder autoritário, mas como um pastor. Um homem que conhecia suas próprias fraquezas, e por isso, era capaz de acolher e guiar com humildade. Os sinais que acompanhavam sua missão eram extraordinários. Doentes eram curados, corações eram transformados, vidas eram restauradas. Não por seu poder, mas pela ação de Deus através dele. Havia, porém, desafios. A mensagem do Evangelho nem sempre era bem recebida. As autoridades religiosas da época viam com desconfiança, muitas vezes, com hostilidade, o crescimento daquela nova comunidade. Pedro e os outros apóstolos enfrentaram perseguições, prisões e ameaças. Mas algo havia mudado profundamente. O medo que antes o paralisava já não tinha o mesmo poder. Pedro havia aprendido que seguir Cristo significava também carregar a cruz. E, agora, ele estava disposto. Em uma ocasião, após ser preso e interrogado, Pedro declarou com coragem: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essas palavras revelam a maturidade de sua fé. Não era mais o homem impulsivo que agia por emoção. Era alguém profundamente enraizado na verdade, disposto a permanecer fiel, custe o que custar. Sua missão começou a se expandir, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Um momento marcante foi o encontro com Cornélio, um oficial romano. Pedro, guiado por uma visão divina,
compreendeu que a salvação não era exclusiva de um povo, mas destinada a todos. Essa compreensão foi revolucionária. Rompeu barreiras culturais, sociais e religiosas. Mostrou que o amor de Deus não conhece limites. E Pedro teve um papel fundamental nessa abertura da igreja ao mundo. Mesmo diante de críticas e incompreensões, ele permaneceu firme. Sabia que não estava seguindo sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Assim, sua jornada continuava. Agora não mais como um simples pescador, mas como um verdadeiro apóstolo. Um homem transformado pelo encontro com Cristo, sustentado pelo Espírito Santo e guiado por uma missão que ultrapassava sua própria história. Pedro já não era apenas aquele que havia sido chamado. Ele havia se tornado, de fato, a pedra viva de uma igreja que começava a se espalhar pelo mundo, levando consigo uma mensagem que atravessaria gerações: a de que o amor de Deus é maior do que qualquer fraqueza humana. À medida que a igreja nascente se expandia, a vida de Pedro tornava-se cada vez mais marcada por uma entrega total. Já não havia espaço para hesitações. Aquele que um dia temeu uma simples pergunta agora enfrentava autoridades, multidões e perigos com uma serenidade que só pode nascer da fé profunda. Guiado pelo Espírito Santo, Pedro percorreu diversas regiões anunciando o Evangelho. Sua presença levava consolo, orientação, muitas vezes, sinais visíveis do poder de Deus. Os relatos preservados na tradição cristã nos mostram que sua sombra chegava a ser considerada um instrumento de cura. Pessoas eram colocadas nas ruas, na esperança de que, ao passar, Pedro pudesse tocar suas vidas de alguma forma. Esses sinais não eram apenas manifestações extraordinárias, eram testemunhos vivos de que Deus continuava agindo no mundo por meio daqueles que se entregavam totalmente a Ele. Entre os episódios marcantes de sua missão, destaca-se a cura de um homem paralítico na porta do templo. Ao ser abordado por aquele que pedia esmolas, Pedro respondeu com palavras simples e poderosas: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." E o homem se levantou. Esse milagre ecoou por toda a cidade, despertando admiração em muitos, e inquietação em outros. As autoridades religiosas, sentindo-se ameaçadas, passaram a observar Pedro e os demais apóstolos com crescente desconfiança. A perseguição, que já se insinuava, tornou-se mais intensa. Pedro foi preso, interrogado, ameaçado. Mas, em vez de recuar, sua fé se tornava ainda mais firme. Havia nele uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma certeza silenciosa de que estava exatamente onde deveria estar. Em uma dessas ocasiões, após ser preso, algo extraordinário aconteceu. Durante a noite, um anjo do Senhor entrou na prisão, quebrou as correntes e conduziu Pedro para fora, libertando-o de forma milagrosa. Ao perceber o que havia ocorrido, ele não se exaltou, não buscou reconhecimento, apenas voltou à comunidade e continuou sua missão. Esse episódio revela algo profundo. Quando a obra é de Deus, nenhum obstáculo humano pode impedi-la. Mas a caminhada de Pedro não foi feita apenas de vitórias visíveis. Houve também momentos de tensão dentro da própria comunidade cristã. Um dos mais conhecidos foi sua relação com São Paulo apóstolo. Ambos eram pilares da igreja, mas tinham personalidades e trajetórias diferentes. Em determinado momento, surgiram divergências sobre a convivência entre cristãos de origem judaica e gentílica. Pedro, por prudência ou receio de críticas, adotou uma postura que gerou questionamentos. Paulo o confrontou. Esse episódio, longe de diminuir a figura de Pedro, revela sua humanidade contínua. Ele ainda estava em processo de crescimento. Ainda aprendia. Ainda se deixava corrigir. E isso é profundamente significativo. Porque a santidade não é a ausência de falhas, é a abertura constante à verdade. Pedro, mais uma vez, não se fechou. Permaneceu fiel à missão, ajustando seus passos conforme a vontade de Deus se revelava. Com o passar dos anos, sua liderança tornou-se cada vez mais essencial. A tradição da igreja indica que Pedro seguiu até Roma, o coração do império, levando consigo a mensagem de Cristo até o centro do mundo conhecido. Roma era uma cidade grandiosa, mas também marcada por contrastes. Riqueza e pobreza, poder e opressão,
cultura e violência conviviam lado a lado. Era ali que o testemunho cristão se tornaria ainda mais desafiador. Pedro chegou a Roma não como um conquistador, mas como um servo. Sua missão não era impor, mas anunciar. Não era dominar, mas amar. E foi ali que enfrentou uma das maiores provações de sua vida. Durante o governo do imperador Nero, os cristãos passaram a ser perseguidos de forma brutal. Após um grande incêndio na cidade, Nero procurou um culpado e encontrou nos seguidores de Cristo um alvo conveniente. A perseguição foi violenta. Muitos foram presos, torturados, mortos. O medo espalhou-se novamente. E, diante dessa ameaça, Pedro também enfrentou um momento decisivo. Segundo a tradição, ele chegou a considerar deixar Roma para escapar da morte. Mas, no caminho, teve uma visão de Cristo. Ao perguntar, Senhor, para onde vais? Recebeu a resposta, vou a Roma para ser crucificado novamente. Essas palavras tocaram profundamente seu coração. Pedro compreendeu que não podia fugir, que sua missão não terminava na segurança, mas na entrega total. Ele retornou à cidade, disposto a enfrentar aquilo que viesse. Esse momento revela a maturidade final de sua fé. Aquele que um dia fugiu por medo agora, voltava por amor. Sabia que o caminho poderia levá-lo à morte, mas também sabia que a morte não era o fim. Era, na verdade, a passagem definitiva para a vida plena em Deus. Sua presença em Roma fortaleceu os cristãos perseguidos. Sua coragem silenciosa tornou-se fonte de esperança. Ele não apenas ensinava com palavras, mas testemunhava com a própria vida. E, assim, aproximava-se o momento em que sua fidelidade seria levada até as últimas consequências. Pedro, o pescador da Galileia, o discípulo impulsivo, o homem que caiu e se levantou tantas vezes, agora estava pronto. Pronto não porque fosse perfeito, mas porque havia aprendido a confiar plenamente em Deus. Sua história, construída entre fragilidade e graça, caminhava para seu capítulo mais profundo. Um capítulo que não seria marcado pela derrota, mas pela entrega total. Os últimos dias de Pedro em Roma foram marcados por uma serenidade que não se explica pelas circunstâncias, mas pela profundidade de sua fé. Ao redor dele, a perseguição aos cristãos se intensificava sob o governo de Nero. O medo, a dor e a incerteza tornavam-se parte da vida cotidiana daqueles que seguiam Jesus Cristo. Mas, dentro de Pedro, havia algo diferente. Aquele homem que um dia tremeu diante de uma simples acusação agora permanecia firme diante da possibilidade da morte. Sua força não vinha de si mesmo, mas da certeza de que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele já não vivia para si, vivia para aquele que o havia chamado, perdoado e confiado uma missão eterna. Segundo a tradição cristã, Pedro foi preso e condenado à morte. O método escolhido foi a crucificação, a mesma forma de execução de Cristo. Diante disso, Pedro fez um pedido que atravessaria os séculos como um sinal profundo de humildade. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Esse gesto revela o ponto mais alto de sua transformação. Aquele que um dia tentou impedir o sofrimento de Cristo agora abraçava sua própria cruz com amor. Aquele que negou por medo agora entregava a própria vida com coragem. Sua morte não foi um fim trágico, foi um testemunho. Um testemunho de fidelidade até o último instante. Um testemunho de que o amor verdadeiro é capaz de vencer até mesmo a morte. A tradição afirma que seu martírio ocorreu por volta do ano 64 ou 67 depois de Cristo. Seu corpo foi sepultado nas proximidades do local de sua execução. Com o passar do tempo, aquele lugar se tornaria um dos pontos mais sagrados do cristianismo. Séculos depois, ergueu-se ali a grandiosa Basílica de São Pedro, no coração do Vaticano. Um templo que não é apenas uma obra arquitetônica, mas um símbolo vivo da continuidade da fé. Um sinal de que a missão confiada a Pedro permanece viva na Igreja. O processo de reconhecimento de sua santidade não seguiu os moldes formais que hoje conhecemos como canonização. Nos primeiros séculos do cristianismo, os mártires eram reconhecidos espontaneamente pela comunidade como santos, pois haviam dado a prova suprema de amor a Deus. Pedro foi,
desde o início, venerado como aquele que entregou tudo. Sua vida, sua missão e sua morte tornaram-se referência para gerações de cristãos. Ele não era lembrado apenas como um líder, mas como um pastor que deu a vida por suas ovelhas. Seu legado atravessou os séculos. A igreja que nasceu de forma simples, entre pescadores e discípulos, cresceu, expandiu-se, alcançou povos e culturas. E, em cada época, a figura de Pedro permanece como um ponto de unidade, um sinal visível da continuidade da fé. Os sucessores de Pedro, conhecidos como papas, assumem essa missão de guiar, ensinar e fortalecer o povo de Deus. Não como homens perfeitos, mas como servidores de uma verdade que os transcende. E, assim, a promessa de Cristo continua a se cumprir. As portas do inferno não prevalecerão. Nos dias atuais, em um mundo marcado por incertezas, mudanças rápidas e desafios constantes, a história de Pedro continua profundamente atual. Ela nos lembra que a fé não é a ausência de dificuldades, mas presença de Deus no meio delas. Pedro nos ensina que é possível recomeçar, que nossas falhas não definem nosso destino, que o amor de Deus é maior do que qualquer queda. Quantas vezes, ao longo da vida, também nos sentimos como ele, fracos, inseguros, incapazes de corresponder plenamente ao que acreditamos. Ainda assim, chamados a confiar, chamados a seguir, chamados a amar. A história de Pedro não é apenas a história de um santo, é um convite. Um convite a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que, mesmo em nossa fragilidade, Deus pode realizar algo extraordinário. Talvez não sejamos chamados a grandes feitos visíveis, mas somos chamados à fidelidade no cotidiano, à paciência nas dificuldades, à esperança nos momentos de escuridão. Pedro nos mostra que a santidade não está reservada a poucos, mas é um caminho aberto a todos que se dispõem a caminhar com Deus. E, ao contemplarmos sua vida, somos convidados a fazer uma oração simples, mas profunda. Senhor, assim como chamaste Pedro em meio à sua vida comum, chama também a nós. Entra em nossos barcos, nas nossas rotinas, nas nossas preocupações. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Dá-nos coragem para avançar, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Perdoa nossas falhas, nossas negações silenciosas, nossas dúvidas. E, assim como fizeste com Pedro, transforma nossas fraquezas em força, nossas quedas em aprendizado, nossos erros em caminhos de graça. Fortalece nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo nas tempestades, a reconhecer Tua presença, mesmo nos momentos mais difíceis, e a nunca esquecer que o Teu amor é maior do que tudo. Que possamos, ao final de nossa caminhada, olhar para trás e reconhecer que, apesar de tudo, permanecemos contigo, e que nossa vida, assim como a de Pedro, seja um testemunho silencioso de que vale a pena confiar em Deus. Ao encerrarmos esta jornada, fica no coração uma certeza serena. Deus continua chamando pessoas simples, chamando corações imperfeitos, chamando cada um de nós. E, talvez, a pergunta que ecoa suavemente em nossa alma seja a mesma que um dia foi feita à beira do mar. Tu me amas? Que nossa resposta, hoje e sempre, seja sincera, humilde e cheia de esperança. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.